Bom dia. Bom estarmos aqui nesse momento culto nosso ao ar livre. É o segundo no ano, graças a Deus que a gente tem essas oportunidades. Então eu acho que é bem significativo e válido para a gente termos um momento assim para sairmos um pouquinho das quatro paredes, termos um momento de comunhão. Afinal de contas, a gente entende pela palavra que nós somos uma família. E como família, a gente precisa ter esses momentos que a gente sai das quatro paredes e a gente pode, de fato, desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós. A gente está encerrando o mês hoje, né, de maio, último domingo do mês. E Deus nos deu uma palavra muito interessante para esse mês, que foi a palavra coerência. Irmãos, a gente vive, até usar bem a palavra aqui, cada tempo que a gente tem, é claro que ele é único, né? Cada momento que a gente tem é único na história, mas a gente tem vivido um momento agora bem significativo do ponto de vista do que é se tornar um cristão. Nós viemos de uma pandemia em que muitas pessoas estão acostumadas a ficar em casa, as igrejas tiveram que se adaptar, tiveram que transmitir os seus cultos. Acho que pela primeira vez que a gente tem ideia no Brasil, por conta da pandemia, né, a gente foi impedido de reunir presencialmente, e as igrejas sentem isso até hoje, né? Muitas pessoas ainda não voltaram pelos seus motivos, não cabe a gente julgar aqui, mas todo período, todo momento que a gente vive é um momento de muita singularidade. E o ano de 2023 para a gente, a palavra que Deus nos deu foi um ano de construção. E a gente crê que nós estamos construindo o melhor ano das nossas vidas. Nós começamos o ano com um processo de um projeto que é o projeto Governe 360. Cada um de nós tem alvos, né? A gente fez a primeira reunião, alvo a curto prazo, agora a gente vai entrar para médio prazo, a gente quer chegar no final do ano com alvos a longo prazo, né, vendo como isso começa. Alguns colocaram leitura da Bíblia, oração, perda de peso, enfim, algumas outras coisas que se transformam de uma forma prática na nossa vida. Isso tudo diz respeito à coerência, porque coerência é nós acreditarmos que Deus pode fazer algo sobrenatural na nossa vida e caminharmos naquela direção. E precisa de uma ação da nossa parte para que a gente encontre isso. E começamos então no mês sobre a palavra de Jesus. Por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem aquilo que eu vos mando? E aí a gente vem, né, evoluindo e caminhando com essa palavra ao longo do mês. E eu acho que é um ponto de meditação nosso como cristãos, para a gente não viver uma incoerência muito grande e, de fato, alinharmos o nosso discurso com a nossa maneira de agir, com o nosso proceder. Eu acho isso extremamente fundamental e necessário para que a gente de fato viva o Evangelho de uma forma coerente, como Deus tem colocado para nós. E hoje, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão daquilo que nós pensamos, como é que nós vivemos e como é que essas coisas podem se manifestar de uma forma prática na nossa vida. Tem um texto que todos nós conhecemos e a gente usa bem, e depois que o avião passar eu continuo. Muito bem. Romanos 12 fala pra gente sobre um ponto que precisa ser coerente na nossa vida, é a questão da nossa maneira de pensar os pensamentos que nós tínhamos. Por exemplo, o Evangelho sempre fala que ele é baseado no amor de Deus, porque Deus amou, Deus deu. E o Evangelho fala sobre uma transformação na nossa vida e sobre um coração generoso. Eu estava conversando com o Renato ali e estava vendo quantos abacates haviam caídos no chão. E aí, falando com o Renato, falou, olha, você coloca um caroço de abacate e você colhe infinitamente mais além daquilo que você plantou. Mesma coisa de você pegar um grão de milho, coloca um grão de milho na terra e vai ver uma espiga.
Deus já deixou algumas coisas pré-estabelecidas na sua palavra e isso funciona dessa maneira. O problema que eu falo da gente ser coerente do modo como a gente pensa, porque como seres humanos nós fomos ensinados a reter sempre, retenha. Não compartilhe, não dê informação, não dê o seu dinheiro, segure. Quanto mais você tiver, mais seguro você estará. E isso é uma das incoerências grandes do modo de pensar, porque a gente está sempre pensando na fatalidade. Eu estou pensando que em todo tempo eu vou perder o meu emprego, vão roubar meu carro, eu vou perder minha casa, vou fazer isso. Então, essa é uma das incoerências que a gente tem. Romanos 12 fala para a gente não nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Irmãos, quando eu olho para o abacate, a gente vem para um ambiente como esse, que coisa boa é, porque aqui na natureza a gente vê exatamente a lei de Deus se manifestando e se tornando uma realidade muito grande daquilo que a gente entende. Quando você semeia, depois do avião a gente continua. Vamos ligar para a Confins e pedir para fechar espaço aéreo agora, porque a gente está precisando. Eu vou pedir para fechar o espaço aéreo aí para não pegar a gente. Então, como que essas coisas acontecem? A generosidade. E aí, quando a gente fala sobre coerência, muitas vezes nós estamos pedindo a Deus para colher alguma coisa da qual a gente não plantou. A gente pede a Deus para receber algo de que a gente não faz aquilo que é necessário. Você pode ter melhor campo do mundo, melhor terra, que pode ser a terra mais produtiva, e você pode passar a vida inteira, em mais 10 anos, orando para Deus te dar uma colheita sobrenatural sobre aquele ali. Se você não pega a semente e se você não faz aquilo que precisa, não vai brotar da terra simplesmente por nada. Então, quando a gente fala sobre coerência, ter a nossa mentalidade transformada é um dos pontos principais, e eu queria encerrar o mês falando para a gente exatamente sobre isso, uma mentalidade transformada, porque o texto diz para não nos conformarmos com esse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. E Romanos 12:2 fala para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, às vezes, nós dizemos que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e queremos muitas vezes escolher algo que nós não plantamos, nós queremos receber algo que nós não doamos, queremos ter uma investidura da parte de Deus e ficamos cobrando: Deus, por que o Senhor abençoa A, B, C, D e E e não abençoa a minha vida? A grande pergunta é: nós estamos sendo coerentes? Você tem plantado, você tem investido, você tem doado, você tem compartilhado? Porque às vezes nós ficamos cobrando de Deus e Deus não é incoerente. Não adianta eu plantar uma semente de abacate, querer que ela me dê manga, ou não adianta eu não plantar absolutamente nada e querer que Deus me dê uma colheita e ficar chateado e orando a Deus o tempo inteiro. Então a gente precisa entender que a renovação da mente e de comportamento vai trazer para a gente uma transformação. Essa é a maior coerência que a gente tem. Nessa manhã eu queria ver aqui alguns sintomas quanto a nossa mente é transformada. E eu oro para que você esteja enquadrado aqui, mas se não estiver, não tem problema, não é o fim do mundo. Minha oração é para que a gente possa se alinhar. Eu queria compartilhar 7 coisas de uma mente transformada. Então, a maior coerência, irmãos, é que quando nós nascemos de novo, não mudou o nosso cabelo, nem a cor dos olhos, nem a cor da nossa pele, mas a nossa maneira de pensar tem que mudar, porque se não mudar e não aliar aquilo que Deus tem, nós seremos as pessoas mais infelizes dessa terra, porque a gente fica diante de uma promessa, mas nunca a gente desfruta da promessa. A gente fica diante de tantas bênçãos que Deus tem derramado, mas a gente nunca vai colher uma bênção, porque exatamente a gente não vai caminhar naquela direção daquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa de uma mente transformada que eu queria ver com vocês é que se nós aceitamos a Cristo e a nossa vida passou por um processo de transformação, nós vivemos em esperança. A primeira coisa que eu queria compartilhar é exatamente essa. O que é viver em esperança? É que qualquer pensamento que nós tenhamos na nossa vida tem que nos inspirar uma esperança, senão é um pensamento mentiroso. Por exemplo, quando você acorda pela manhã,
qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Puxa vida, meu dia vai ser produtivo, eu vou fazer bons negócios, os meus contatos vão me ligar, eu vou fazer algo novo? Ou você está esperando que tudo dê ruim, sabe? Vão me ligar e o resultado do meu exame vai ser negativo, vão me ligar e aí eu vou ver que aconteceu alguma coisa na escola com meu filho, eu vou receber uma ligação do meu trabalho e que eu vou ser mandado embora. Quando a gente fala sobre coerência e uma mente transformada, se você não vive, se o pensamento que você tem não é baseado em esperança, então você não tem uma mente transformada e você vai viver a pior coisa que tem. Irmãos, a palavra de Deus fala que a fé, a esperança e o amor são uma realidade daqueles que estão em Cristo. Então, ao acordar, faça exercício na sua mente. Puxa vida, algo bom vai acontecer na minha vida. Eu tenho pensamentos de esperança, porque as pessoas acordam pensando em ruína, não, o pneu do carro vai furar, alguém vai bater em mim, vão roubar alguma coisa minha. Essa é uma realidade que a gente precisa ser coerente. Qual que é o evangelho que nós pregamos? Nós não ignoramos que haverá no mundo que nós estamos vivendo um embate na nossa fé. Nós não ignoramos que as coisas virão. Não ignoramos que a gente vai ter uma prova difícil pela frente. Tudo isso é realidade. A grande questão é que eu vou estudar e eu vou passar, é que eu vou conseguir resolver o problema de tudo que está acontecendo de errado, eu vou tirar uma boa lição, eu vou avançar. Então, o primeiro sintoma que a gente tem é se nós vivemos em esperança. Se você não vive em esperança, se você acorda e a primeira coisa que vem na sua mente é que alguma coisa de ruim vai acontecer, então esse pensamento é mentiroso. Você precisa deletar da sua vida. Você é filho de Deus e a Bíblia diz que se a nossa mente for transformada, nós vamos experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Você pode repetir comigo? Diz assim, boa, perfeita e agradável. Gente, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Gente, a vontade de Deus, você é filho de Deus. Por que a gente acha que Deus vai colocar diante de nós alguma coisa que é ruim, que é má? Isso é incoerente. Uma das coisas que a gente viu aqui, semana passada ou retrasada, bom, numa dessas duas aí, foi a incoerência que a Bíblia muitas vezes nos chama de adúlteros, né? O que é adúltero? O adúltero é aquele que é casado com Jesus, mas está querendo namorar o mundo. O mundo é o pecado, a sedução, as riquezas, os prazeres, etc. e tal. É uma palavra dura. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre coerência, a gente vê que não dá para a gente entrar numa aliança com Deus querendo colocar a nossa parte diferente da de Deus. Nós estamos exigindo que Deus nos abençoe, que os celeiros celestiais se abram, que as comportas celestes se abram, que a gente seja inundado de bênçãos, mas se a gente não fizer simplesmente como a gente vê no caso da agricultura aqui, de plantar, as coisas não vão acontecer. Eu olho para o mamoeiro, mamão que até então era barato a vida inteira, Marquinhos, depois você explica pra gente. Mamão hoje é 7, 8, 9, 10 reais um quilo de mamão, o negócio tá complicado. Mas alguém aqui no sítio plantou um mamoeiro, 30 mudas de mamoeiro. O que eles vão colher daqui um pouquinho? Eles vão estar colhendo 60, 70, 90, 100 mamãos aí por dia. Então, é sobre isso que a gente precisa ser coerente. Irmãos, nós vivemos um evangelho muito desassociado da verdade. Deus nos tem chamado para a gente, de fato, caminhar agora e a gente está nessa direção daquilo que Deus tem para a nossa vida. A segunda coisa de uma mente transformada é que o impossível para a gente parece ser algo razoável. Se a gente não pensar que o impossível para a gente é algo que pode acontecer, nós não precisamos de Deus. Para que você se diz filho de Deus? Para que você precisa de Deus, sendo que você consegue fazer todas as coisas? Irmãos, a gente tem que pensar em algo grande. Nós temos sonhado em impactar uma cidade. Aí a gente olha com os olhos naturais para o nosso grupo, assim, a gente até ri, né? Fala assim, depois do avião a gente continua. Beber água. Vai tá freando. O freio dele agarrou. O freio dele agarrou. A gente precisa nos depararmos, irmãos, com situações em que na nossa cabeça
o impossível vai acontecer. É um diagnóstico que você recebe, você fala, esse diagnóstico vai ser mudado, vai ser completamente transformado. A gente já aprendeu que a gente tem que ter sonho que vai falhar. Os nossos sonhos são grandes. A gente quer uma igreja que venha impactar a nossa cidade, mudar a realidade daquilo que tem. Hoje nós conseguimos fazer isso? Não, mas é o sonho do impossível. Então a segunda coisa que a gente precisa ver é que o impossível parece algo razoável para a nossa vida. Então, logo que vem te dar uma notícia, a gente já vai entrar com aquilo que a gente crê. Fulano de tal está doente, você diz, mas será curado. Fulano de tal foi mandado embora, Deus tem uma promoção para ele ali na frente. Fulano de tal não está conseguindo alcançar entendimento naquela área, mas isso é porque o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Ele não consegue entender aquela matéria, mas o Senhor está transformando e vai fazer algo novo e diferente na vida dela. Então, a segunda coisa, nós precisamos viver de acordo com o nosso Deus. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a primeira coisa, então, os seus pensamentos têm que ser baseados na esperança. E segundo, você precisa crer em coisas que elas são impossíveis de acontecer, porque o sobrenatural para a gente precisa ser algo tangível. Sabe, nós queremos sobrenatural, queremos ver mortos sendo ressuscitados no nosso meio, cegos sendo curados. É nisso que a gente de fato precisa crer e precisa caminhar. A terceira coisa é que se você vive em paz, você não anda preocupado. E é até interessante a gente falar isso nos dias de hoje, né? Quem não anda preocupado? Mas a gente tem tanta coisa para fazer. Nos memes da internet que a gente vê bastante hoje, né? Eles mostram lá um gato bem deitado em casa, um cachorro, e falam, esse aí não está preocupado porque ele não tem que pagar boleto. Eles sempre tratam por esse aspecto. A mensagem que chega para nós e que inunda a nossa mente é que a gente tem que ficar preocupado o tempo inteiro. A gente vive o tempo inteiro achando que a gente não vai dar conta. Entende que é uma incoerência grande? Peraí, se o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, se o meu Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas, nós precisamos entender exatamente isso. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir toda e qualquer altivez, sofisma, mentira que tenha na nossa mente. A gente precisa, então, destruir esses pensamentos que começam a nos colocar num lugar de preocupação. Pré-ocupação é você ser ocupado com alguma coisa antes que ela aconteça. Então, as pessoas estão preocupando com a coisa que vai acontecer daqui a um mês, que a gente não tem a mínima confiança ou certeza ou convicção de que essas coisas vão acontecer dentro de um mês, e você fica ocupado com isso. Quantas vezes nós começamos a sofrer por antecipação? Vai ter uma apresentação na semana que vem, você vai ter uma prova, você vai passar por um teste lá no seu trabalho, mês que vem. Isso é ocupação. Aí a gente já está pensando, aí que vem o primeiro tópico. Como é que você está pensando com esperança? Eu vou tirar isso de letra, Deus vai me dar uma sabedoria, uma capacidade que eu não tenho? Ou a gente vai ficar de fato já pensando, puxa vida, eu nem entrei no lugar, já saí derrotado. Então, a gente precisa entender exatamente isso. Então, você vive em paz e não se preocupa, porque pensamentos, especulações e coisas altivas são fortalezas que acontecem na nossa mente. Então, temos que tomar cuidado com especulação, com pensamentos que vêm e altivez, que vão militar contra o pensamento que a gente tem, para que a gente possa, de fato, viver em paz. E é interessante que quando a gente fala sobre essa questão de viver em paz, a especulação é uma coisa muito interessante que a gente enfrenta na nossa vida. Especulação é assim, são 11 horas, puxa vida, meu marido, minha esposa falou que ia chegar em casa 10 horas. Você fica pensando o quê? De que modo? Você fica pensando nas especulações. Puxa vida, ela bateu o carro, alguma coisa aconteceu, ele foi atropelado, ele está no hospital, ele passou mal. Eu falo disso, irmãos, porque é uma coisa que nos atinge.
quando a gente destrói essa fortaleza na nossa vida, eu não estou esperando pior. Puxa vida, meu marido está demorando 1 hora que ele devia chegar. Glória a Deus. O patrão dele viu que ele é um homem de Deus e chamou ele. Eles estão conversando porque ele vai ser promovido a gerente. Ele vai ter um novo cargo. A minha esposa não chegou, mas porque no trabalho dela, ela foi retida ali, porque ela vai ser condecorada, porque ela faz um excelente trabalho. Meu filho não chegou da escola, ele tirou a nota em primeiro lugar. Os meninos da sala dele falaram assim, cara, compartilha com a gente, ensina com a gente aquilo que você tem. Entende que viver em especulação, a gente pode ficar doente, ou a gente pode viver o sobrenatural de Deus pra gente. Quando a gente fala sobre coerência, irmãos, é exatamente esse ponto que a gente precisa ter. Quando a gente tem uma mente renovada, nós vamos ter esse pensamento de esperança e vamos viver em paz, não vamos deixar alguma coisa ficar na nossa paz. Eu não sei se vocês viram, mas não sei se vocês notam, mas são os pensamentos que povoam a nossa mente que trazem pra gente exatamente essa preocupação que constrói uma fortaleza, e muitas vezes a gente não se vê tendo a capacidade de poder dirigir e de ser habilitado e fazer as coisas do jeito que precisam. A gente precisa caminhar de uma forma depois da outra. Eu me lembro bem que chegou um tempo na nossa casa que eu decidi comprar uma moto, porque éramos eu e aquele em casa, e ela precisava do carro, às vezes eu precisava também, então nós decidimos. E a partir do momento que nós fizemos isso, eu fui fazer autoescola e tirei lá a minha carteira de moto. E aí eu não tinha dinheiro para comprar uma moto, mas eu orei ao Senhor, e quando eu orei ao Senhor, foi muito interessante, que a Suzuki, que era uma fabricante de motos que tem aí, ela estava querendo desaguar a moto no mercado, porque o mercado é 95% da Honda, 4% da Yamaha e o resto de 1% é dentre elas. E aí então eles estavam fazendo uma promoção, você pagava 5 prestações do consórcio e você tirava a moto. E foi nessa época. Só que eu não tinha dinheiro para pagar as 5 prestações de consórcio. Como eu fazia o evento da Lagoinha no Mineirinho, um pessoal quis fazer o evento no Mineirinho, me procuraram e falaram assim, faz o licenciamento pra gente que nós vamos te pagar tanto. Eram as 5 prestações. E aí beleza, deu tudo certo. Só que eu tirei carteira de moto, mas eu nunca andei de moto. E aí então a gente vem nas especulações. E se eu não der conta, se eu não conseguir entrar no trânsito, se eu não conseguir entrar no fluxo, como é que essas coisas vão acontecer? E eu me lembro direitinho, eu pedi um colega que trabalhava comigo, né, falou, minha moto tá pronta, você pega ela para mim? E ele foi comigo, ele pegou a moto, trouxe até a minha casa, eu guardei a moto em casa e no outro dia eu fui trabalhar. Eu morava na floresta e trabalhava na Lagoinha, era pertinho, devia dar uns 2, 3 quilômetros, mas eu não sabia andar de moto. E aí vem as especulações, eu vou conseguir ou não vou? Então eu falei assim, olha, se eu não conseguir enfrentar esse tipo de coisa e achar que Deus é comigo, eu não vou sair. E eu lembro direitinho, eu fui trabalhar às 6 horas da manhã, nem o porteiro que estava lá tinha chegado ainda. Mas por quê? Porque não tinha ninguém na rua, eu precisava vencer algumas etapas, e vai eu na minha moto, mudava o lugar, andei 3 quarteirões a mais, porque tinha uma parada obrigatória numa subida, e eu não tinha esse tipo de experiência ainda. Mas quando essas especulações vêm, eu não vou conseguir, alguma coisa vai dar errado, a gente vai caminhando, a gente vai superando, a gente vai passando por isso. Então, a incoerência, irmãos, que a gente precisa deixar de lado e destruir uma fortaleza, é viver em paz. Porque, pensa bem, eu vou comprar uma moto e vou ficar morrendo de medo. Eu não tenho paz de subir no negócio. Vai acontecer uma tragédia. Alguém vai passar por cima de mim. Entende que é uma incoerência muito grande? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Irmãos, a gente... quando entra nessa palavra, nesse tema, a gente precisa de fato crescer e entender realmente desses pontos que Deus tem trabalhando na nossa vida. Se você tem uma mente transformada, você não vive preocupado, você não deixa com que pensamentos, especulações, sofismas, mentiras e fortalezas se estabeleçam na sua cabeça. Mas a gente pode caminhar e a gente pode andar e a gente pode romper com tudo isso que vem como desafio para a vida da gente. A quarta coisa é que se você gosta de si mesmo, você precisa se alegrar nas suas fraquezas. E aí a gente vai enfrentar uma grande incoerência. Como que eu vou me alegrar nas minhas fraquezas? Se as minhas fraquezas são exatamente os pontos que eu não gosto de mim.
Aí a gente vai entender um conceito bíblico. Quando Deus olha para nós e sabe as áreas que nós somos fortes, Deus não vai nos ajudar a melhorar nas áreas que nós somos fortes. Mas quando eu sou fraco e eu não consigo alguma coisa, é exatamente onde Deus vai atuar. Quer um exemplo disso? Paulo, o apóstolo que nós conhecemos. Paulo ora a Deus e ele diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne. Senhor, esse espinho na minha carne me incomoda muito. E ele orou para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não vou tirar o espinho na carne. Aí Paulo parou de orar para Deus tirar esse espinho na carne e Paulo entendeu a seguinte coisa: Senhor, muito obrigado. Porque quando sou fraco é que sou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí, irmãos, nessa área que a gente talvez não é tão bom, é onde o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Você é uma pessoa desenhada, sonhada e pensada por Deus. Nós somos um sonho de Deus. A Bíblia diz que o mundo era conhecido. O mundo era conhecido, né? Vamos só melhorar aqui, que todas as coisas eram conhecidas antes da fundação da Terra, né? Então, nós éramos um sonho de Deus que um dia veio e se tornou realidade. Olha que coisa boa que Deus nos dá, o prazer de termos a vida, de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós precisamos entender que quando sou fraco, é que sou forte, porque aí os milagres vão acontecer na minha vida, sabe? Não há outra pessoa como você, com os seus pontos fortes e fracos. É exatamente o que Deus fez, como Deus nos fez, que Ele vai nos usar. E como Paulo foi poderoso, como Paulo foi um homem de sucesso, como Paulo foi bem sucedido. Qual foi a palavra de Paulo? Porque quando sou fraco é que eu sou forte. E às vezes nós fazemos exatamente o contrário, a gente quer aniquilar as coisas que são fracas para a gente, né? Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo do casamento. Eu sempre digo: aquilo que você ora e que você pede a Deus que faltava em você, Deus não deu habilidade para você. Deus deu essa habilidade por intermédio do seu cônjuge. E aí o casamento, ele é de fato um agregar. Eu não sou completo em mim mesmo, eu preciso da minha esposa. Existem coisas que eu sou horrível de fazer, eu não tenho, eu já tentei. E a gente que tem estudado sobre os dons aqui também na igreja sabe como que é isso. Nós somos um complemento, né? Quando um de fato completa a vida do outro. E que coisa boa é cada um poder operar naquele seu dom e naquele seu chamado. E aí então a gente vai começar a desfrutar e a viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, a fraqueza nossa é exatamente onde a gente vai ver o milagre de Deus operando. Então, não fique triste, porque às vezes nós colocamos o foco exatamente isso. É a velha história do copo cheio ou do copo meio cheio ou meio vazio, né? A grande história que a gente tem. Então a gente aprende a viver dessa maneira depois do avião. Cada um que passa, a gente profetiza a nossa vida. Vai todo mundo conhecer a Terra Prometida. Aleluia! Amém! E é isso, irmãos, como a gente começa a desenvolver na nossa vida. Outro ponto para a gente saber se a gente tem a mente renovada é se você é rápido em perdoar e dar liberalmente aos outros graça e misericórdia. Nós aprendemos mês passado sobre sairmos do lugar da ofensa. Como a ofensa é uma isca do diabo e que nos mantém presos. A gente vê aquele processo. Se eu sou ofendido, eu vou ficar com raiva de alguém, eu vou fazer o quê? Levantar um muro. Quando eu levanto um muro, alguém que me ofendeu, eu vou me defender. Como que eu me defendo? Atacando essa pessoa, e eu vou ficar com ódio dela. E aí então a gente viu todo esse processo. Agora, irmãos, a gente vive um momento muito delicado, porque nós cristãos somos as pessoas mais difíceis para serem aconselhadas e para mudar de atitude. Às vezes nós temos um pouquinho de superioridade que a gente acha dos outros, né?
Às vezes quando alguém chega para a igreja, chega quebrado, né? Ó, minha vida acabou, não tem mais jeito, perdi casamento, perdi trabalho, perdi tudo. E a gente vai construir uma pessoa dessa, às vezes ela acata. Mas como que para a gente, às vezes, é difícil. Então, se a sua mente é renovada, você é apto a perdoar e você está pronto a liberar graça aos outros. Porque a gente tem uma intolerância muito grande com as pessoas. Nós queremos que todo mundo viva da maneira correta. Quando a gente vê alguém que tem alguma atitude, né, ou bebe, ou fuma, ou usa droga, pra gente, isso aí tinha que ir pro inferno de cabeça para baixo e o mais rápido possível, porque a gente, no nosso julgamento, a gente não perdoa uma pessoa dessas, né? Eu até brinco, quando a gente peca contra Deus, né, a gente chega diante do Senhor, oh, Senhor, eu pequei, errei diante do Senhor, né? Que o sangue de Jesus esteja sobre a minha vida, tem misericórdia, que não haja prejuízo. Mas quando uma pessoa na rua te dá uma fechada, você torce, não, tomara que no próximo sinal venha um carro e bata nele, tomara que aconteça alguma coisa de ruim, o pneu dele fura, ele possa capotar. Para o outro, a gente pede sempre uma coisa diferente para a gente, né? A gente sempre está pedindo um peso a mais. Mas essa é uma mente renovada. A gente precisa de fato entender e colocar as coisas da maneira como elas precisam acontecer de uma mente renovada. Senhor, fulano de tal errou, mas eu não sou em nada melhor do que ela. Como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar também, quero abençoar para que ela possa ir. Outra coisa, sexto ponto que a gente precisa ver de uma mentalidade renovada é quando eu sou confiante e que eu sou grato. Aí a gente começa a entender que a nossa mente ela foi renovada. Quando eu me torno confiante, mas grato ao mesmo tempo. Eu me torno confiante, não soberbo, achando que as coisas vão acontecer por conta daquilo que eu tenho, mas gratidão. Irmãos, a gratidão ela é uma pedra de toque para a nossa vida. A gente precisa entender que quando nós somos confiantes, nós não somos ingratos ao mesmo tempo. Não dá para ser confiante e ingrato. A gente precisa entender que quando nós cultivamos a gratidão, a arrogância não tem lugar no nosso jardim, muito menos o orgulho. Eu sou grato ao Senhor por todas as coisas que aconteceram. Sou grato ao Senhor pelo livramento que deu, mesmo que eu não entenda lá na frente. Tem uma experiência que eu sempre conto para vocês, porque eu tenho uma convicção grande no meu coração que isso aconteceu como livramento de Deus para a minha vida. Uma vez eu saí de casa, ia buscar um negócio para aquele que ela tinha esquecido no consultório dela, estava indo com a minha moto. É que eu falei para vocês que eu comprei no consórcio. Eu tinha pegado a Via Expressa e quando eu pego a Via Expressa eu vejo que deu um barulho, alguma coisa, e a hora que eu olho para trás minha placa sumiu. E falei, não, eu perdi minha placa. E aí eu parei e falei assim, bom, eu posso ir, mas se tiver uma blitz na frente, alguma coisa, vai ser muito complicado para mim. Então eu peguei o próximo retorno, voltei para casa e estacionei a moto, peguei o carro, fui lá, fiz o que ela tinha que fazer e voltei. No outro dia eu falei, nossa, vai dar um trabalho, porque eu vou ter que ir no Detran, vou ter que fazer uma nova placa, vou ter que pedir para selar de novo e tudo. E a hora que eu estou vendo na moto, eu vi que a minha placa estava ali. Na moto ela tinha entrado entre o banco, ficou presa num lugar lá pelo selinho mesmo. Falei, tá aqui, voltei e parafusei ela no lugar. Às vezes, quando a gente fala exatamente sobre esse ponto de ser grato e confiante em Deus, eu podia fazer algumas coisas na vida, mas eu tenho uma convicção grande no coração que Deus estava livrando minha vida, seja de um acidente ou de uma coisa assim. E quando alguma coisa dessa acontece, a gente precisa agradecer a Deus, porque Deus está evitando que algo de ruim aconteça na frente. Mas se a gente não tiver esse coração grato ao Senhor, se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu preciso entender que de alguma forma Deus colocou um sinal vermelho para mim, dando um alerta, dizendo não prossiga, não vá em frente, não continue nesse caminho. E a gente precisa ser grato por isso, a intervenção de Deus na nossa vida. Eu não tive um aviso dizendo não vá, pare, etc. e tal. Por isso que a gratidão, ela indica tudo na nossa vida. Nós não sabemos exatamente como que as coisas vão acontecer, mas quando a nossa mente é renovada, a gente consegue enxergar pela ótica de Deus. E a gente consegue agradecer ao Senhor por todas essas coisas boas que começam a acontecer na nossa vida. Então, quando a gente cultiva gratidão, irmãos, no nosso jardim não terá espaço nem para arrogância e nem para orgulho, quando
nós temos um jardim chamado gratidão. Essa é uma mente renovada. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas se a gente não renovar a nossa mente, aí vai ser uma incoerência muito grande, porque eu vivo como cristão, mas eu não desfruto o fato de ser cristão. Eu vivo como filho de Deus e eu não consigo de fato viver e ver plenamente todas as coisas que Deus tem para nós. E aí, de fato, a gente começa a viver uma incoerência. E a palavra de Deus para nós é, de fato, sermos coerentes naquilo que o Senhor nos tem dado. E o último ponto de uma mente renovada é que você acredita nas pessoas e dá a eles o benefício da dúvida. Hoje nós entramos para todo e qualquer relacionamento sem dar o benefício da dúvida. Se dizem para a gente que fulano de tal fez alguma coisa, etc. e tal, a gente nem quer mais saber. Mas o Evangelho trata da gente com uma mente renovada. Paulo diz, a partir de agora eu não quero julgar mais ninguém segundo a carne. Eu quero julgar segundo o Espírito. Eu quero orar e ver o que Deus está falando para mim. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente dá aos outros o benefício da dúvida, sabe? A gente acredita. E aí, você quer ver uma coisa interessante? Por que Jesus colocou como tesoureiro um ladrão? Pensa um pouquinho. Porque Judas, a Bíblia diz que ele era ladrão. E por que Jesus coloca um ladrão para cuidar das coisas dele? Porque Jesus, ele está dando o benefício da dúvida para qualquer um. Exatamente. Jesus faz assim, irmãos, Deus fez assim com a gente. Sabe, um dos maiores milagres que nós encontramos em Jesus não foram as pessoas que ele ressuscitou, não foram cegos que foram curados, mas foram vidas que foram transformadas. E aí a gente começa a entender alguns princípios que Jesus coloca na nossa vida. Porque Judas traiu Jesus uma vez e Pedro traiu Jesus 3 vezes. Nós conhecemos bem a história. Sabe, Jesus ele sempre dá o benefício da dúvida. Olha para a minha vida e para a sua vida. Vamos olhar para dentro de cada um de nós. Quantas vezes nós já erramos e falamos, Senhor, eu não quero errar mais nisso. E Deus não nos jogou fora. Deus não nos descartou. Deus não falou para você, ó, tá vendo? Você errou? Volta para o final da fila. Você vai ficar lá atrás. Começa a remar tudo de novo. Você não presta mais, você não serve. Sobre essa questão de dar o benefício da fé, quando Jesus ressuscita, ele vira para Maria que está ali e ela diz assim, vai lá e conta para os meus discípulos e para Pedro que eu ressuscitei. Nem os discípulos e nem Pedro acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Por que Jesus precisa mandar Maria lá avisar? Corre lá e fala para eles que eu havia dito para eles lá atrás, está acontecendo. Porque se fosse assim, irmãos, eles estavam reprovados. Sabe o que é ter uma mentalidade renovada, baseada em Deus, em sua palavra? É dar aos outros esse benefício da dúvida. De poder de fato entender e crer na transformação que acontece na vida das pessoas. Esse mesmo Pedro que não havia crido é exatamente o que quando converte, é batizado com o Espírito Santo, ele prega e 3.000 pessoas aderem à sua mensagem e são salvas. Mas ele falhou, sabe? Ele ficou no meio do caminho, ele não foi uma pessoa completamente perfeita aos nossos olhos. Obrigado, Marquinhos. E aí a gente fica olhando, a gente fica enxergando que a igreja é o lugar onde que as pessoas entram, suas vidas são transformadas. E quando suas vidas são transformadas, a sua mentalidade é transformada. Quando a gente fala sobre coerência, eu queria fechar exatamente com isso. Irmãos, a gente não está aqui para fazer uma grande igreja. Não é esse o nosso objetivo.
mas nós estamos aqui para fazer grandes homens e mulheres de Deus. Isso muda, irmãos, porque o nosso foco não está simplesmente em crescer. O nosso foco e o nosso papel como pastores é apresentar cada um a Deus, a estatura de varão perfeito. Nós trazemos essas palavras de correção, trazemos essa palavra de confronto para que a gente seja melhor, para que a gente esteja na estatura de homem e de mulher de Deus. Nós queremos grandes homens e grandes mulheres. A gente sabe que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então não adianta se eu tenho uma corrente que os seus elos são de aço, o melhor aço que tem de titânio no meio que é tão forte, mas se eu tenho um elo de plástico no meio, a minha corrente ela é tão forte quanto o elo de plástico. Então a gente não quer ter uma coisa muito grande, mas a gente quer que cada um de nós seja um elo forte, aliançado um ao outro, que a gente seja coerente na pregação do nosso evangelho, que a nossa mente transformada possa de fato tomar conta de cada um de nós. E aí a gente começa a viver por aquilo que Deus tem para nós. Porque geralmente nós julgamos os outros pelas suas ações, mas nós julgamos a nós mesmos pelas nossas intenções, e é uma hora de mudar isso. A mente transformada faz dessa forma. Os outros nós julgamos por aquilo que eles estão fazendo, mas quando a gente age igual ao outro, aí a gente não julga a gente nos condenando como o outro está agindo, mas porque a gente fala assim, não, mas a minha intenção... Já viu como que essas coisas funcionam pra gente? Né? O outro fez alguma coisa e nós reprovamos. Quando somos nós, a gente nos julga pelas nossas intenções. E a gente precisa de uma vez por todas fechar o mês e colocar isso em prática na nossa vida, mudando a nossa forma de pensar. E aí é interessante, eu queria ver com vocês um texto de Josué. Abre, quem tem Bíblia, abre comigo aí. Josué capítulo 1, texto que a gente conhece bem. Josué capítulo 1, verso de número 6. Josué 1,6. Diz assim: Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ser bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar neles de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como ter uma mente renovada? Eu queria pegar esse texto aqui, eu queria destacar algumas coisas. O verso de número 7 diz pra gente, nós precisamos obedecer a Deus. Esse foi um dos temas que nós estudamos também. Porque às vezes, irmãos, nós temos um entendimento intelectual na nossa mente, mas a gente não obedece a Deus. A gente está buscando nossa própria satisfação. Se para eu ter minha satisfação, eu vou fazer o que é um pecado, pouco importa, Deus tem que me engolir. E a gente viu que isso é uma incoerência, essas coisas não funcionam assim. Então o verso 7 diz, eu preciso obedecer, não posso me desviar. E o verso termina dizendo, seja bem-sucedido por onde quer que você ande. É interessante a gente olhar o texto, porque ele mostra pra gente uma forma de termos a nossa mentalidade transformada. É obedecer a lei, para que a gente não se desvie. E a Bíblia não está dizendo que Deus fará com que Josué seja bem sucedido. Deus está dizendo que quem faz essas coisas, o princípio está colocado, será bem sucedido. Como que nós vamos mudar o nosso jeito de pensar? É exatamente obedecendo a lei e não se desviando dela. Mas não é a lei escrita de regras, é a lei do princípio do nosso coração. Eu comecei falando para vocês sobre o abacateiro. Um abacateiro, você pega uma semente, aquela bola que está no meio do abacate que a gente conhece. Quantas vezes nós colhemos, os princípios de Deus são assim.
E o que a gente quer, irmãos, na FAIRE é que nós sejamos uma família sadia, uma família produtiva, uma família onde todo mundo, de fato, seja bem-sucedido, tenha a mentalidade transformada. Nós precisamos entender que quando alguém entre nós está doente, o corpo todo está doente. Quando alguém no nosso meio está vivendo uma situação de pecado, o corpo todo fica enfermo com aquela situação. E o que a gente quer não é condenar alguém que está fazendo alguma coisa errada, é ajudar essa pessoa a sair desse lugar, se levantar, porque nós estamos construindo grandes homens e grandes mulheres, não uma grande obra para que o nosso nome fique como legado. Isso muda quando a gente começa a entender esse princípio. Quando a gente vê o verso de número 9, né, a Bíblia fala sobre meditar. Hoje a gente tem um negócio complicado. Nós meditamos nas notícias que os jornais nos dão. Nunca se produziu tanta informação como hoje. A televisão chegou no momento que a gente não esperava. A televisão hoje é o que eles chamam por demanda. Sabe o que é demanda? Você pode assistir uma novela que tem, sei lá, 50, 60, 70 horas em um final de semana. Tem gente que faz isso, pega sexta-feira, 10 horas da noite, vai até domingo, 10 horas da noite, para maratonar toda uma série que a gente tem hoje nos canais. Agora, quantas vezes nós já paramos para nos reunir e vamos fazer uma maratona bíblica? Nós juntamos um grupo de 10 e vamos ficar aqui, a mesma coisa, vamos começar sexta-feira, 10 horas da noite, e vamos até domingo, 10 horas da noite, lendo toda a Bíblia. Que coisa bacana, mas isso é uma ideia que a gente não faz. Como que nós vamos ter a nossa mente renovada? Como que a gente não vai cair na armadilha de ficar preocupado dos equívocos, de ter uma mentalidade focada numa transformação, pensando naquilo que é de bom, anulando as coisas ruins na nossa vida, se a gente não se expõe a essa realidade de Deus? Entende que a gente fala muito, mas a gente age pouco, e é sobre isso que Deus está falando para a gente: renove a sua mente, busque as coisas do alto, onde Cristo está assentado. É claro que nós podemos ter um momento de lazer e podemos assistir uma série que nós gostamos, mas a incoerência é que a gente não gasta tempo com Deus, e a gente fala que a gente quer ser um homem ou uma mulher de Deus, mas a gente não tem tempo. Quanto tempo nós oramos por dia? Quanto tempo nós passamos no celular? Quanto tempo nós oramos por dia? Quanto tempo nós passamos diante de uma TV? Quanto tempo nós gastamos? A incoerência vem. Nós dizemos que amamos a Deus, fazemos um discurso bacana, mas só fazemos isso por meio da prática. Quando a gente vem falar sobre coerência, é exatamente nesse ponto, uma mentalidade transformada. A gente fala isso na igreja. Quantas vezes, né? Esse ano será um ano de crise. Para os outros, para mim não. Mas se a gente não tiver uma mentalidade transformada, o que para os outros é crise, para a gente é uma oportunidade de enxergar as coisas que estão acontecendo. Enquanto tem lá a notícia da TV, esse ano será o pior, haverá desemprego, um monte de coisa, e todo mundo fica preocupado para casa, quem tem uma visão vai produzir lenço para secar a lágrima que os outros estão chorando, vai produzir um remédio para tentar sufocar um pouquinho, tentar baixar um pouquinho, né, o que a alma está fazendo. Depende da nossa mentalidade. Irmãos, o que é mais difícil como igreja, que a gente tem puxado é para sermos seres espirituais, como de fato nós somos. Sabe, o que o Senhor está falando aqui é exatamente isso para Josué. Josué, medita nisso. Josué vai ter êxito, vai ser de bom grado quando tão somente ele se dedicar e guardar a leitura da palavra. E aí, irmãos, para a gente fechar esse mês da palavra coerência, o que a gente precisa, a gente quer ver exatamente esse, que o nosso agente não fale, faça. Né? Eu falo na igreja sempre, esse negócio de tamo junto, não fale, faça. A grande questão é que a gente precisa parar com o nosso discurso e a gente precisa começar com as nossas ações para que elas possam endossar. Sabe, a Bíblia fala o tempo inteiro, em Efésios 4:23, fala para que seja renovado o nosso modo de pensar. Agora abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 9. Olha que coisa interessante. Renovação da nossa mente, coerência.
é o que de fato Deus tem para nós. 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 9 em diante, diz assim. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? E da mesma forma ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Pausa. Verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Continuando, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O texto começa dizendo o seguinte: aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do homem, é o que Deus nos deu. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem entrou no coração do homem, é o que Deus nos deu. E o que Deus nos deu? O seu Espírito. E com o Espírito de Deus, o que é que vem? A mente de Cristo. E quando vem a mente de Cristo, eu preciso de fato entender que eu posso pensar como Deus pensa. Às vezes, irmãos, nós estamos buscando a vontade de Deus. A partir do momento que você tem consciência de que você tem a mente de Cristo, quando você está desejando, pensando em alguma coisa, é Deus pensando por seu intermédio. Às vezes nós queremos saber a vontade de Deus, é só a gente dizer para a gente mesmo, o que é que eu estou querendo? O que é que está vindo de mim? Quando a Bíblia fala sobre mente renovada, e o texto termina dizendo, nós temos a mente de Cristo, porque nós temos o Espírito de Deus, e ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, e nós temos o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Deus habita no nosso Espírito, e se o nosso Espírito conhece a nossa mente, nós estamos linkados, nós pensamos como Deus pensa, e podemos agir dessa maneira. Entende o perigo e a incoerência de não termos uma mente renovada? Paulo está dizendo o tempo inteiro, vocês precisam mudar o jeito de pensar. A Bíblia fala, assim como o homem pensa, ele é. Se você pensa e se vê como um derrotado, uma fracassada, essas coisas vão acontecer na sua vida. Isso aqui não é uma questão de pensamento positivo, é uma questão de base bíblica concreta. O que eu tenho trazido para vocês são realidades que nós encontramos na Bíblia. Como ter uma mentalidade renovada? Se ligue em Deus. Faça uma semana de loucura com Deus, 24 horas. Não vou pegar o meu celular, não vou ligar a televisão, eu vou pensar em Deus. Hora que o meu celular me mandar uma mensagem que chegou, eu vou deixar de lado e falar, Senhor, muito obrigado, eu quero te dar graça porque eu tenho a mente de Cristo. Fale com as paredes, vai comprar pão, fale para a pessoa da padaria, olha, o Senhor te ama, fale com o cara do posto, fale com a árvore, com o poste, com tudo. Viva um momento de loucura com Deus, porque, irmãos, nós estamos vivendo um momento de loucura sem Deus. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Não é verdade? Isso a gente sabe. Segunda pergunta. O que você tem feito com Deus? Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Com Ele a gente pode fazer tudo. O que você está fazendo com Deus? Se a nossa mentalidade não mudar, a gente não vai alcançar nunca. Irmão, se você não semear, se você não abrir a sua boca, se você não lançar uma semente, se você não começar a proclamar verdades de Deus sobre a sua vida, se você não chamar à existência essas coisas que tem, nada vai acontecer.
Se você não pegar sua semente e enfiar na terra, cavar um buraco, nada vai brotar do campo. Se você não lança, se você não compartilha, o que você vai esperar colher? A gente está num campo, a gente consegue vislumbrar bem, dá trabalho, gasta dinheiro, gasta tempo. É assim que as coisas acontecem. A gente, para ser graduado ou formado em alguma coisa, primeiro a gente entra na faculdade. A gente entra sem ser nada. Quem é você? Eu sou um candidato. Eu quero ser o quê? Eu quero ser advogado. Mas a partir do momento que você entra na faculdade, você é um advogado? Não. Como é que você se torna um advogado? Eu preciso fazer uma faculdade. Se eu cumprir tudo que a faculdade impõe para mim, se eu fizer todas as matérias e se eu passar no exame final, eu vou receber um diploma de advogado. Mas eu ainda não sou um advogado. Se você quiser ser um advogado, você precisa passar no exame da OAB, porque aí você é somente um bacharel, você só tem um diploma. Mas para advogar faz isso. Mas como é que eu me torno um advogado? Eu preciso entrar, eu preciso ir para a escola, eu preciso passar pelas etapas. Assim também nós precisamos caminhar e crescer para nos tornarmos grande homem e grande mulher de Deus. É o que Deus tem para nós. Renovação da nossa mente. E é chegado para nós como igreja esse momento. Nós estamos construindo o ano da nossa vida. Nós estamos proclamando que esse será o melhor ano da nossa vida. Eu quero te convidar, então, mude sua mentalidade. A gente, muitas vezes, precisa de mudar o nosso comportamento. É tão interessante que a mentalidade, quando muda, as coisas ao redor mudam, mas quando não muda, não adianta. Jesus falou que o Pai deu uma grande festa. Está lá em Lucas 14, se não me engano, e essa grande festa era a bodas do Cordeiro. Se a gente for ver bem o texto ali, era essa. E aí então, Deus Pai fala assim para os seus servos, chamem todas as pessoas. E aí as pessoas não estavam disponíveis para a festa do filho dele. Esse é um retrato do evangelho que a gente tem para hoje. A gente está disponível para a gente fazer a maratona de séries, a gente está disponível para ir para uma festa, a gente está disponível para um jogo, a gente está disponível para brincar, a gente está disponível para um monte de coisa. Mas já viu que para as coisas de Deus a gente não tem tanta disponibilidade? Aí o texto fala, um diz assim, eu não posso ir porque eu casei. Casar é pecado? Desde quando casar é pecado? Não. É porque a vida do meu cônjuge é muito mais importante para mim do que a vida da igreja. O outro diz assim, rapaz, eu comprei um campo e eu quero experimentar o campo. Eu não posso ir na igreja. Não, por quê? Porque eu estou no campo. Mas essas desculpas que a gente vê o tempo inteiro. Quando a gente fala então sobre coerência, uma mentalidade transformada, sabe? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o final do texto que nós lemos de Coríntios é a mente de Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu começo a pensar como Deus pensa. Então, a partir do momento que eu tenho consciência disso, o meu pensamento é o pensamento de Deus. Quando eu me alinho com Ele, essas coisas vão se transformar em realidade na nossa vida. E aí o texto fala então sobre essa necessidade. Para sermos coerentes, irmãos, nós precisamos agir de um modo coerente, precisamos mudar a nossa mentalidade e precisamos então passar por essa transformação da nossa mente para vivermos exatamente como Deus tem para cada um de nós. E que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2023, que a gente possa fazer as correções de rota, que a gente possa de fato repensar e viver de uma forma coerente o evangelho que a gente diz que a gente segue. E assim então a gente finaliza o mês da palavra coerência com uma mudança de mente. Temos que mudar o nosso jeito de pensar. Guarde isso. Puxa vida, meu marido não chegou em casa, minha esposa não chegou, meu filho não chegou.
como que você fica? Preocupado? Você fala, poxa, vai chegar uma notícia boa em casa, haverá uma promoção, meu filho foi elogiado na escola, ficou para ensinar os amigos que ele entende mais. E aí a gente vai entrando nesse aspecto de uma vida completamente mudada e transformada. A gente vai entendendo que Deus tem uma vida plena e maravilhosa para cada um de nós. Lembre-se, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só recebe milagre quem precisa de milagre. Se tudo que você tem está a seu alcance, você vai viver uma vida um pouco natural e focada em todas essas coisas. E que o Senhor continue nos ajudando. Lembre-se disso. Não queremos construir uma grande igreja, mas nós queremos uma igreja com grandes homens e mulheres. E a gente entende que isso dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Formar alguém dá trabalho. E a gente vai trabalhar a vida inteira para formar os outros. E não adianta a gente fugir daquilo que o Senhor tem para nós. O modelo de Deus é esse. Semeie, compartilha, invista, crie coragem, caminhe e vá adiante para que a gente possa desfrutar da vida que o Senhor nos tem dado. Assim, então, nós deixamos aqui a palavra do mês, a palavra coerência. E agradecemos ao Senhor porque Ele nos capacitou, tem capacitado e tem compartilhado com a gente. Amém? Como a gente está num culto um pouco diferente, eu queria abrir para vocês, quem pode compartilhar com a gente aí como foi essa palavra nesse mês de coerência, o que você pode compartilhar e dividir com a igreja que o Senhor tem ministrado a seu coração e tem falado a você. O que você pode falar com a igreja e compartilhar nesse aspecto aí do que foi esse mês para você. Depois do avião.